A gente recebe agora ela, Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, chegando aqui na nossa programação. Rafa, seja muito bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Obrigada. Rafaela Vitória, em primeiro lugar, queria entender um pouco a sua visão, especificamente sobre o texto aprovado pelo arcabouço fiscal, aprovado ontem na Câmara, apesar que a gente ainda tem as votações de 4 destaques, há uma grande preocupação também quais serão, então, algumas mudanças que possa vir a acontecer ou não em relação a estes destaques, mas entender principalmente a sua visão em relação ao que foi aprovado até agora. Se você acredita aí, que tenha trazido alguma clareza essas alterações que foram colocadas na redação ali do texto por parte do relator, do Cláudio Cajado. Bom, acho que de ontem para hoje a mudança foi marginal. Então, a gente não teve muita novidade, mas, de fato, teve uma limitação um pouco maior do crescimento de gasto para 2024, que era uma das dúvidas aí que estava gerando no texto anterior. A gente começava o arcabouço no seu primeiro ano já com as despesas crescendo no limite máximo, que era 2,5%, por conta aí de uma queda na arrecadação com a redução do PIS/COFINS sobre a gasolina. Isso gerou muitas queixas aí do mercado, o governo ganhando aí já uma flexibilização no primeiro ano. Isso tira uma certa credibilidade do próprio arcabouço. E isso foi retirado, então essa foi uma boa notícia. Ainda existe uma flexibilização, o governo vai usar as receitas até junho, mas até o final do ano, se tiver alguma surpresa orçamentária, ele pode fazer alguma complementação, mas a gente teve essa pequena limitação. Mas, de maneira geral, o que eu diria que o arcabouço ele foi melhor do que o esperado, o texto que foi aprovado foi um texto com mais restrições do que o governo queria, então essa é uma boa notícia, e também um texto com mais restrições do que a gente tinha com a PEC da transição, lembrando que a aprovação da PEC da transição, ela acabou com a LRF, com a lei do teto, trouxe muita incerteza para o mercado, um crescimento de gastos expressivos aí para 2023, isso gerou um risco muito grande no mercado. A gente viu nos prêmios de juros ao longo desses últimos meses toda essa preocupação. Então, o texto final do arcabouço em relação ao cenário que a gente tinha em dezembro, ele é melhor, mas ele ainda, infelizmente, não resolve o problema do ajuste fiscal. O Rafaela, inclusive, estava ouvindo muitas opiniões de especialistas. Acho que um ponto que ainda não está muito claro, a redação não deixa ali muito claro, é sobre o que vai acontecer depois de 2026 em diante, A gente tem ali, acho que uma mudança que foi importante sobre aquela possibilidade de ter um gasto extra em 2024 e 2025, que isso ficou muito claro, foi retirado, mas o pós ali em 2026 especificamente, eu queria entender se você acredita que, se o intuito realmente da regra é ser mais clara, muito mais, talvez, transparente, como o próprio governo diz, em relação a toda essa discussão em relação à despesa, o crescimento da despesa, ter ali, de repente, uma despesa crescer menos com a receita, como tem essa trava colocada. Por que, então, a gente enxerga tantos malabarismos, assim, principalmente para estes primeiros anos? A questão principal é que a receita não vai crescer nesses primeiros anos, Então, o governo quer crescer despesas com base no crescimento de receita. Como a gente vai ter uma frustração desse crescimento de receita, o governo não quer se restringir nas despesas. Eu acho que essa é a grande preocupação. E boa parte do ajuste fiscal proposto pelo governo, naquelas metas que foram bastante arrojadas da LDO, que seria zerar o déficit já no próximo ano, terminar 2026 com um superávit de 1%, ela se baseia em 2 princípios, não só na limitação do crescimento das despesas no arcabouço, mas num crescimento de arrecadação, com bases em medidas de arrecadação extraordinária, redução aí de alguns subsídios fiscais, entre outras medidas, e num crescimento econômico, mais arrojado também do que o mercado tem. Eu acho que esses 2 pontos, um crescimento da arrecadação e um crescimento da economia, eles vão frustrar, vão frustrar o governo, não vão frustrar o mercado, porque o mercado tem perspectivas mais conservadoras para o resultado fiscal, mas o governo vai se frustrar, não tenha dúvida, com
relação a esse aumento de arrecadação. E não tendo essa receita extra, como que você cresce despesas, né, menos do que as receitas, né? Acho que para 2024 já foi apontado esse risco e o governo já estava querendo ali garantir algum crescimento para continuar aí atendendo demandas, mas na prática o que a gente vai começar a debater, na medida que a gente começa a acompanhar o resultado fiscal na prática, vai ser a volta de discussões sobre controle de gastos, né? Então o governo está evitando esse debate, até porque as demandas, né, com base aí no que foi prometido na eleição, precisam ser cumpridas, mas esse é um debate que vai voltar à pauta, principalmente quando a gente começar a discutir a proposta de lei orçamentária para 2024, como caber nessa proposta, por exemplo, um aumento de salário mínimo real de 3%, sendo que as despesas só podem crescer 0,6%. Essa vai ser a primeira grande dúvida aí para o governo solucionar para 2024. Quero trazer aqui para a nossa conversa, Rafa, o Marco Saravalli, que está chegando na nossa programação. Marco, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Bom dia, Rafa. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Obrigada. Marco, aproveito aqui, já estendo, né, a minha pergunta da Rafa para você. Como que você viu aí exatamente, né, o texto da forma como ficou? A gente ainda, vale lembrar que esse texto ainda vai ao Senado, pode acontecer de ter alterações ainda no Senado, enfim, mas da forma como está, você realmente queria entender a sua visão, se você acredita que ainda assim ele pode ser considerado crível como era considerado anteriormente, né, pelo próprio governo ali, apesar de termos tido algumas alterações vistas até como positiva dentro da Câmara, mas ainda assim a gente tem ali talvez um afrouxamento em relação a esses primeiros anos, né, dos 2 primeiros anos, inclusive, aí da nossa economia. Até hoje de manhã estava recebendo uma mensagem nos grupos de WhatsApp, né, só para descrever um pouquinho a minha opinião, e aí um membro lá do grupo falou assim, pô, eu queria ter sempre o otimismo do Saravalli, né? Então eu sempre tento encontrar um pouco do que o mercado vinha precificando, acho que desde as eleições, né, vinha precificando talvez um cenário muito ruim na parte fiscal. Isso a gente viu o impacto na curva de juros, vimos impacto em todos os ativos, e desde a apresentação inicial o mercado começou a comprar talvez um cenário, não um cenário benigno, mas talvez um cenário um pouco menos pessimista. Então a gente viu um fechamento da curva de juros. Agora acho que a grande dúvida e a pergunta que eu vou já encaminhar para a Rafa é em relação à execução, né, desse arcabouço fiscal. Porque a princípio, como a gente diz, né, no inferno, enfim, em qualquer lugar, sempre temos boas intenções, né? Então assim, o texto é muito bom, né, pelo menos o texto, a princípio, dentre os mais pessimistas veio melhor do que o esperado, dentro dos mais otimistas, temos até algumas indicações que trazem algum conforto, isso olhando para a curva de juros. Agora, acho que a dúvida, né, Rafa, a pergunta que eu passo para você, o quão é exequível, né, esse arcabouço fiscal. E acho que o principal ponto é o quanto ele depende de um aumento contínuo da arrecadação tributária, arrecadação de impostos, né? Ou seja, o quão realmente vai ser necessário. Ontem, acho que até na mídia, não sei se a BMC News comentou aqui, mas começou a ventilar também num grupo do WhatsApp, o retorno da CPMF, né, Paulo? Então, o quão necessário vamos ter que criar novos impostos ou aumentar continuamente a carga tributária aqui no Brasil para a execução desse arcabouço fiscal. Então, essa já é a minha pergunta, que talvez seja, entre aspas, a minha visão, meu lado negativo da execução do arcabouço fiscal. Ou seja, o arcabouço fiscal continua muito dependente do movimento contínuo de aumento de arrecadação. Então, essa é a minha resposta. E já perguntando para a Rafa a opinião dela. Rafa, bom dia, em relação à execução e, consequentemente, a necessidade de termos continuamente, né, para entregar ao longo dos próximos anos, a necessidade de termos aumento de carga e talvez novos impostos sendo criados no país, né? Bom dia, Marco. De fato, eu acho que o arcabouço ele ainda traz dúvidas com relação à execução. Então, eu compartilho aí desse otimismo relativo que você comentou. Eu acho que a gente tirou alguns riscos de cauda que existiam desde a discussão da PEC da transição. Acho que a boa notícia que o arcabouço traz é que ele manteve a essência do teto, né? O governo falou tão mal do teto de gastos ao longo da campanha e a gente voltou a ter um teto, agora é um teto de crescimento, né? Um crescimento bem restrito, né? Que vai variar ali de 0,6% até 2,5%. Então,
Então, a gente vai continuar com essa discussão de que precisa conter o crescimento dos gastos, né? Então, independente de ter receita ou não, o governo precisa se conter de alguma maneira. Aumentos, como a gente viu agora, né, do Bolsa Família e do salário mínimo, eles vão ter que ser mais bem trabalhados para caber dentro dessas restrições. Isso é uma boa notícia. Não acho impossível disso acontecer, eu acho que existe um aprendizado que o teto deixou nos últimos 6 anos, lembrando que o orçamento ele é um trabalho em conjunto do Executivo com o Congresso, né? Então, essa restrição, esse debate sobre da onde tirar, ele é um debate que já faz parte da nossa política há alguns anos. Obviamente que a gente furou o teto, né, em alguns momentos, eu imagino que a gente possa furar novamente o arcabouço, acho que eventualmente isso possa acontecer, mas ainda assim é uma amarra que a gente tem e a gente não vai ver um descontrole de crescimento de gastos como que estava precificado no mercado. Agora, de fato, o governo está baseando muito no aumento de arrecadação. Não é uma tarefa fácil. A gente vai passar por um momento de crescimento baixo do PIB por conta da política monetária mais restritiva, por conta de um cenário internacional também mais restritivo, a demanda por commodities aí está em queda, né? A gente vê esse reflexo nos preços das commodities, a gente vai ver isso nos lucros das empresas, isso impacta a arrecadação, e a gente tem uma carga tributária muito alta, né? O governo segue ignorando, né? Quando você tem uma carga tributária, a OCDE divulgou recentemente, o Brasil tem uma carga tributária entre os países emergentes a mais alta, né? Comparável com países desenvolvidos, ali perto de 33% do PIB. Então, quando o governo fala que existem 6 pontos percentuais, 6% de gastos fiscais, né, de não cobrança de impostos, como é que você soma esses 6 nos 33 que já existem, né? Então, existe sim uma dificuldade muito grande de você aumentar impostos no Brasil. Essa não é uma tarefa fácil. Eu acho que talvez a melhor chance que a gente tem, não para 2024 ou 2025, é a reforma tributária, que aí sim você pode dar uma melhora na produtividade no Brasil, dar um potencial de crescimento do PIB maior, e aí o PIB crescendo 2%, 3% ao ano, ao longo dos anos você consegue fazer esse ajuste fiscal. Eu acho que talvez essa seja a melhor solução que a gente tenha. No curto prazo, eu acho muito difícil o governo conseguir zerar esse déficit. Essas tentativas de aumento de arrecadação, elas geram muito ruído e muito desgaste político. Acho que alguma coisa ali a gente possa conseguir, mas o governo eventualmente vai acordar para o problema de um controle maior de gastos para ele poder, de fato, fechar essa conta, né, diminuir o tamanho do déficit fiscal que a gente tem projetado para esse ano, que o Tesouro divulgou ontem, né, 136 bilhões. Está bem acima, zerar esse montante todo em 12 meses não é uma tarefa fácil. Exatamente, acho que esse ponto, viu, o Rafa, que você trouxe, na verdade, vários ali, entender, né? Então, o arcabouço, ele não resolve, parece que, de certa forma, essa doença degenerativa, vamos dizer assim, da economia brasileira, que tem forte expansão de gastos públicos. Ainda tem essa parte da arrecadação, que precisa subir, como você até falou, a gente tem aí uma grande discussão sobre a reforma tributária, ainda no âmbito da discussão, acho que vale trazer aqui, né? O bom entendimento é que todos ali acho que entenderam que é importante se discutir esta reforma, mas de fato, né, concreto, ainda não temos a reforma tributária. Até há ali, né, uma visão de muitos especialistas, economistas de enquanto não tiver essa reforma votada, se é que vamos conseguir tê-la num curto prazo, como que a gente vai conseguir manter, então, essas despesas, né? Da onde virá essa receita, se vai haver ali, até suspeita-se que a carga tributária possa ter que aumentar, como o próprio Marco falou, dessa discussão de CPMF, algo precisa, né, de alguma forma, vai ter que trazer essa receita até essa votação da reforma tributária. Isso está muito, né, acho que é claro ali, fazer esse movimento de alguma forma. Acho que o grande desafio em relação a tudo que a gente tem falado aqui principalmente zerar esse déficit. Ontem, o plano era zerar no ano que vem. Ontem a gente viu essa revisão vindo até aumentando para 1,3 desse déficit desse ano. Como sair de 1,3 negativo para 0 no ano que vem, né? Qual será, então, aí o desenho, essa trajetória? Vai ser tão rápida assim como o governo está tão otimista? É muito difícil, apesar que alguns críticos falam num aumento de carga tributária brutal. Eu discordo que você acrescentar ali 100 bi, um ponto percentual, seja um aumento brutal. Ele não é, mas ele é difícil.
porque a gente já tem uma carga elevada e os setores que mais pagam impostos, e esses setores que têm alguns subsídios são setores bem articulados, vale lembrar, então isso não vai passar fácil no Congresso, né? A gente tem tantos subsídios hoje no Brasil, eles foram conquistados ali e são mantidos na base desses relacionamentos, então não é uma tarefa fácil. Mas a gente não está falando também numa grande crise, eu acho que, eu gosto de colocar isso em contexto, né? 2014, 2015, a gente tinha uma grande crise fiscal no Brasil. Hoje a gente não tem essa grande crise fiscal, a gente tem um desajuste, a gente está flertando, né, em voltar com essa crise, acreditando que crescendo gastos, você vai crescer a economia e a arrecadação viria aí na esteira. Acho importante encerrar esse debate aí, não deixar esse debate avançar, e parece que o arcabouço fez isso, né? Então por isso que os prêmios de juros no mercado têm reduzido, e o governo precisa sim simplificar. A nossa carga tributária não só ela é alta, como ela é complexa, né? Então acho que a melhor saída que a gente teria hoje é simplificar a nossa carga tributária. Você consegue imaginar o quanto que a gente vai reduzir de litígios, de contencioso nos próximos anos? Isso tudo pode se reverter em produtividade, em crescimento da economia. Então essa, na minha opinião, é a melhor solução que a gente teria. Solução de curto prazo, bala de prata, não existe. Acho que marginalmente o governo pode conseguir ali 50, 100 bi a mais, mas se ele não tiver algum controle aí desse crescimento de gastos, a gente não zera déficit nem até 2026. Lembrando que em 2026 temos uma dívida de precatórios aí, que ela está esquecida nesse debate, mas ela volta em breve, aí já tem mais de 100 bilhões em precatórios. Na LOA do ano passado eram 50, agora esse número já subiu. A gente estima um número próximo de 250 aí para 2026. Isso vai precisar ser incorporado também no orçamento ou na dívida. Ô, Rafa, só para complementar, só para traduzir em números também, quando você fala que a gente não deve zerar o déficit em 23, 24, talvez nem mesmo em 25, até onde que a gente deve ir ou pode ir com o nosso endividamento em relação ao PIB, que acho que é um número bastante conhecido, né, pelos investidores, e como isso se traduz, né? Poderia se traduzir, por exemplo, em percepção de risco a longo prazo, sem falar até um rate, né? Você acha que o nosso upgrade de rate está ficando cada vez mais distante, né, com esse déficit, pelo menos no curto prazo, próximos 2, 3 anos, não devemos falar sobre esse assunto. Mas nas contas de vocês, assim, até onde a gente deve continuar subindo nosso endividamento em relação ao PIB, tendo esse cenário aí de os próximos 2, 3 anos ainda continuarmos com esse déficit? A gente tem uma visão um pouquinho mais otimista que o mercado com relação ao fiscal. E a gente já carrega essa visão já há alguns anos, né? A economia brasileira surpreendeu aí do ponto de vista fiscal e obviamente que esses preços de commodities contribuíram um pouco mais. Nossos modelos aqui acabaram capturando um pouquinho melhor isso. A gente continua com uma previsão de dívida PIB menor que a do mercado para esse ano, por volta aí de 75%, 76% no final do ano, mas ela é crescente, aí, como eu falei, os precatórios ali em 2027, a gente chega numa dívida próximo de 81%, 82%, e começa a estabilizar ali no final da década. Então é um crescimento preocupante. Eu acho que é um ponto de atenção, mas eu afasto hoje do cenário esse risco fiscal. É uma dívida mais alta? É mais alta que nossos pares, é uma dívida ainda crescente, mas a gente não está vendo um descontrole, né? A gente está vendo aí uma demora para que essa trajetória ela se reverta, né? Então, e além disso, acho que hoje existe o fato de vários países passarem por momentos semelhantes, né? A dívida cresceu por conta dos gastos aí com a pandemia e por conta agora dos juros maiores. Então, esse movimento aí de crescer dívida ainda nos próximos anos, ele acompanha aí de alguns dos nossos pares. Então, na minha opinião, Marco, eu acho que isso em parte justifica o Brasil pagar juros maiores que outros países, mas ainda não tanto. Então, eu ainda acredito que tem prêmio na curva, sim, quando a gente tiver uma visibilidade um pouco maior, o arcabouço finalmente aprovado e a gente tiver uma visibilidade ali para 2024, de que o crescimento não vai fugir muito de controle, a gente pode ter uma melhora nessa percepção de risco, uma pequena melhora em relação ao cenário atual. Uhum.
Ô, Rafa, quando você falou lá no comecinho em relação aos próximos passos, né? Acho que a gente vai começar a falar, segundo semestre, foco total na reforma tributária. E eu não queria entrar tanto no debate político, porque tem muita gente falando assim, o governo venceu, o Lira venceu, enfim. Mas eu queria entender, em termos da votação que nós tivemos ontem, o quanto que isso se traduz em conforto ou probabilidade de ocorrer uma reforma tributária nesse segundo semestre, né? Lembrando que tivemos ali, talvez, o governo relativamente bem organizado, enfim, a votação acho que foi dentro do esperado, não tivemos exceções ali dentro dos extremos, né? Enfim, como se traduz ou pode se traduzir em probabilidade por uma possível aprovação da reforma tributária agora no segundo semestre? Eu acho que vai lembrar que a aprovação contou até com um certo apoio da oposição, né? Porque o arcabouço ele foi mais restrito do que o governo queria, então eu acho que não reflete a base de apoio do governo. Até porque tinha uma parte do apoio do governo que votou contra, né? Porque queria um arcabouço mais flexível, mais frouxo. Então, só para lembrar que o arcabouço, como ele restringiu mais, ele contou com essa votação, olha, esse arcabouço ele não vai permitir o governo a fazer o que ele quer com o orçamento no próximo ano, então a base foi um pouco mais ampla. Eu acho que para a reforma tributária, a gente tem outros problemas, principalmente nos estados, né? Começa a se desenhar no Congresso uma visão de que o IVA dual seja o mais provável, com maior chance de passar, porque você aprova primeiramente o IVA federal, que era a ideia original ali até do governo anterior, do Guedes, que era a CBS, e depois você vem num segundo momento com o IVA estadual, que é onde a gente tem hoje uma indefinição maior e a falta de apoio, né? Como você não tem uma clareza dessa operação de consolidação de ICMS e ISS e o fundo de compensação aí para os estados, eu acho que essa discussão é mais demorada e ela pode ficar para um segundo momento. Então, a gente tem visto essa discussão que o IVA dual talvez tenha uma chance maior de aprovação. Mas a gente ainda não tem um apoio irrestrito à reforma. Acho que a reforma ela é muito bem vista de maneira geral, mas quem paga a conta no curto prazo vai brigar contra, né? Eu acho que é importante lembrar, se a gente fala aí de um IVA de 25%, um IVA consolidado, você tem setores hoje que paga 3, 4 de tributo sobre a receita. Esse setor pagar 25%, pode se preparar que a gente vai ter bastante restrição. Então, eu não acho que vai ser uma tarefa fácil, além dessa discussão também, quem vai perder arrecadação, quem vai ganhar arrecadação. Eu acho que essa é uma discussão um pouco mais complexa. Mas, de fato, a reforma tributária ela tem grandes chances de aprovação esse ano. Acho que nos meus 20 anos que eu discuto reforma tributária, eu nunca vi uma oportunidade tão boa para que a gente consiga, de fato, avançar. E acho que, sem dúvida, o ganho de produtividade que a gente pode ter no Brasil nos próximos anos é enorme. Essa, sim, é uma reforma que seria uma bala de prata. Não é à toa que alguns economistas aí já compararam com o Plano Real, e eu acho que realmente essa é uma reforma que pode trazer benefícios que hoje a gente ainda não consegue mensurar, mas no curto prazo a gente tem muitas restrições ali. Inclusive, acho que você trouxe um ponto aí importante, né, Rafa, sobre esta aprovação. Até o próprio Arthur Lira trouxe essa sinalização de que o número em si, né, desses votos não significa exatamente aí uma força do governo, porque os próprios congressistas entenderam que essa é uma pauta para o Brasil e não uma pauta desse governo unicamente, né? Tanto que a gente viu, por isso, até os da oposição votando a favor e alguns, inclusive, da base votando contra, porque gostaria de ter ali algumas alterações. Então, acho que houve ali esse entendimento e há um entendimento que, segundo, né, nesse âmbito mais político, trazem que, inclusive, há esse entendimento da importância também da reforma tributária, não como uma pauta para este governo, mas algo que seja fundamental para o crescimento do país e, por isso, não refletiria exatamente aí, de repente, uma força política do atual governo. Um outro ponto, até, que eu queria trazer aqui para a nossa conversa
houve, né, parece que teve um jantar onde aconteceu ali, encabeçado tanto pelo Lira, também Pacheco, acho que o Pacheco foi o que teria organizado, com grandes nomes ali do setor empresarial e com o Roberto Campos Neto e aquela, né, velha máxima do próprio governo. O próprio Pacheco já tem falado muito sobre isso, defendido ali um momento de se baixar os juros para o crescimento. E, né, há informações de fontes, de bastidores, que o Campos Neto se manteve na mesma linha técnica ali em relação à questão de uma grande preocupação com esse atual patamar, principalmente do núcleo ali, né, que a gente está vendo em relação à inflação. Ele diz que mostra uma desaceleração, mas tem uma preocupação com uma resiliência desta inflação ainda trazer uma reviravolta de repente aí se baixar os juros. Eu queria entender, né, na visão de vocês dois, essa situação em relação aos juros. Há uma grande pressão, a gente sabe, não só do governo quanto do setor privado para o crescimento ali do setor privado como um todo. A taxa alta dos juros tem impactado muito isso, mas eu queria entender, é o momento exato, né, da gente continuar batendo nesta tecla? Quais as consequências de se continuar fazendo essa pressão para se baixar os juros diante de um cenário que a gente tem visto, inclusive, no mundo como um todo, um pouco, né, vamos dizer, dessa lentidão da resposta ali da política monetária em relação à inflação? Rafa? Eu acho que a discussão no Brasil ela é válida, então acho que esse debate, apesar da pressão política, né, eu não gosto da pressão política, mas é um debate válido. O patamar de juros hoje é muito elevado, então eu compartilho aí dos críticos da taxa de juros já há bastante tempo. Acho que a gente poderia estar discutindo, sim, um ajuste nesse grau de restrição. Então, você não vai fazer um afrouxamento monetário, mas você vai tirar em parte a restrição. Lembrando que quando a taxa de juros foi a 13,75, a gente tinha uma inflação de 12, a gente tinha núcleos de 11. Hoje a gente está com uma inflação aí próxima de 5, 5,5, né, olhando aí até o final do ano, e com núcleos próximos de 7, né, um curto prazo rodando aí também já a 6. Então, um espaço para redução dessa taxa de 13,75, se o juro real é de 8%, 9%, a gente poderia tranquilamente estar debatendo, e ainda, se a gente terminar o ano, nossa projeção que a gente termine o ano com uma Selic de 12, e mesmo que a gente tenha uma inflação de 4 alguma coisinha, 4, o foco está com 4,1 para 2024, que ainda é acima da meta, mas a gente está com uma restrição monetária ainda significativa para 2024. Então, eu acho que o debate sobre reduzir o grau de restrição, ele poderia estar acontecendo. Obviamente que o Banco Central está muito desconfortável com essas expectativas. Eu acho que existe ainda um risco que o fiscal não seja controlado e que a inflação permaneça alta por muito tempo. Inclusive, a inflação está acima da meta por todo o prazo ali do Focus. Então, acho que isso é uma situação que deixa o Banco Central bastante desconfortável. Essa discussão da meta, do fiscal, trouxe alguns riscos aí para o longo prazo. O Banco Central decidiu não mexer na taxa Selic no curto prazo, mesmo com essa queda inicial da inflação, por conta desse debate. Tecnicamente não é incorreto, mas eu acho que a gente poderia sim tá discutindo aí um afrouxamento ou o início, né, dos cortes nesse primeiro momento. Eu acho que a gente vai ter uma mudança de cenário agora que vai favorecer esse debate, tanto a aprovação do arcabouço e a gente encerrando esse debate da meta agora em junho, mudando ou não, né, algumas regras ali da meta, junto com a aprovação do arcabouço e junto com o cenário conjuntural mais benigno de queda das commodities, a gente está vendo queda dos combustíveis. Eu acho que finalmente a gente abre espaço para esse debate. Uhum. Rafa, eu queria só falar um pouquinho sobre a atividade e particularmente o próprio Ministério apresentou recentemente, particularmente ontem, suas projeções, né, projeções de uma forma geral, mas atividade eu acho que não é um consenso, mas a gente já está começando a ver no Boletim Focus uma melhora das expectativas. E lógico que eu entendo, né, o otimismo do próprio Ministério jogar ali as projeções. Agora, chegando ali quase próximo de 2%, né, o PIB desse ano projetado pelo Ministério da Fazenda, 1,9% para ser mais exato.
Agora, são duas perguntas, né? Primeiro, temos motivos, temos argumentos para continuarmos ou fazermos essas revisões para cima do PIB desse ano? E segundo, como é que é a sua leitura, né? O Ministério da Fazenda está muito otimista nesse 1,9% ou é possível chegarmos e fecharmos esse ano perto de 2% de crescimento do PIB aqui em 2023? Eu acho que, sim, eu acho que o PIB surpreendeu, então essa revisão para cima, ela não é muito otimista. A gente está com 1,5%, mas a gente vê ali uma chance de 1,5% a 2% dentro aí do esperado, mas eu acho que é importante ressaltar a qualidade desse crescimento. Muito desse crescimento foi o agro e transportes, né, ligado ao agro. Então, a gente não está vendo um crescimento disseminado na nossa economia. Quando a gente olha, por exemplo, os dados de varejo, né, o varejo surpreendeu ali em março, aí você vê, surpreendeu venda de combustíveis, venda de medicamentos. Quando a gente olha vestuário e bens de consumo em geral, né, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, estão sofrendo bastante com a alta dos juros. A gente teve também uma melhora aí no consumo de curto prazo, né, o aumento do salário mínimo, do Bolsa Família, deu um certo impulso ao consumo também nesse primeiro trimestre, mas a gente segue com bastante cautela, porque a qualidade do crescimento ela está em queda, né? A queda do investimento que a gente está observando, ela é muito preocupante. Isso significa que a gente não vai ter crescimento nos próximos anos se a gente não tem um aumento de investimento. A construção está desacelerando, venda de máquinas e equipamentos também. E existe um efeito renda esse ano importante que vai afetar mais o PIB no próximo ano. Então, o PIB é volume, né? Então, de fato, a safra surpreendeu, a produção de petróleo está crescendo, está exportando mais, mas a renda, né, que você gera é menor porque os preços das commodities caiu. Então, isso tende a ter um impacto também no consumo um pouco mais para frente. Então, é importante a gente ressaltar isso, apesar do número do PIB ter sido, não foi divulgado ainda, né, mas com os dados prévios que a gente tem, a gente espera esse crescimento trimestral de 1,5%, né, quase o PIBão aí, né, como as pessoas brincam. Qualitativamente não é um crescimento muito animador. Principalmente por conta aí, eu ressalto a questão do investimento. E é onde a gente não tem visto um debate de políticas econômicas favorável. Lembrando o que ajudou o investimento nos últimos anos, o crescimento do investimento foi fantástico nos últimos anos, surpreendeu, e foram marcos regulatórios, foi o crescimento do mercado de capitais, foi o investimento estrangeiro também um pouco apoiado no bom momento das commodities. Daqui para frente a gente tem um cenário internacional de desaceleração, a gente tem questionamentos de marcos regulatórios aqui, a gente tem uma taxa de juros que afeta o mercado de capitais de maneira significativa, então a gente não está muito animado aí para frente, mas de fato o PIB de 1,5%, 2%, ele está praticamente dado por conta do que a gente já viu aí nesse começo de ano. Tá certo. Rafaela Vitória, é sempre um prazer recebê-la aqui na nossa programação da BMC News, sempre uma aula aqui, muito obrigada pela sua presença.